Fala galera, tudo bom? Professor Frota falando. Galera, vamos dar continuidade no nosso assunto de ângulos. Nós já vimos nas últimas aulas ângulos ao encontro de duas retas, vimos o que é semi-reta, segmento de retas, e eu falei para vocês em relação que o ângulo ele pode ser encontrado também nos ponteiros do relógio. Eu fiz até um formulário com algumas questões sobre menor ângulo, maior ângulo. Mostrei para você que o ângulo completo de um relógio ele vale 360 graus, e na aula de hoje nós estaremos estudando ângulos consecutivos. Nós temos que saber o que são ângulos consecutivos, quais são os benefícios e a definição de ângulos consecutivos. Olha só, galera, aqui eu tenho o ângulo AOB, pode perceber, olha só, encontro de duas retas, e eu tenho o ângulo BOC. Como eu sei que esses ângulos são consecutivos? Simples. Pertence ao mesmo vértice. Então, toda vez, galera, que você tiver um ângulo pertencendo, por exemplo, o ângulo AOB ele pertence ao vértice O, e o ângulo BOC ele pertence também ao vértice O. Pelo fato de estar participando do mesmo vértice, eu posso falar que é ângulo consecutivo. Só que tem um pequeno detalhe. Tem um lado em comum, por exemplo, o lado OB é em comum tanto para o ângulo AOB quanto para o ângulo BOC. Então, para ser ângulo consecutivo, tem que ter um vértice em comum e também tem que ter um lado em comum. Não esquece disso aí. Eu posso cobrar isso na tua prova, tá certo? Então, lembra. Para ser ângulo consecutivo, tem que ter o mesmo vértice e tem que ter um lado em comum. Então, neste exemplo, o vértice O ele é comum ao ângulo AOB e BOC. Outro detalhe, galera, pode perceber que a nomenclatura de ângulo é AOB. Pode verificar que o chapeuzinho aqui ele representa o O. Por quê? Porque é o vértice de encontro. Então, onde essa semi-reta aqui A e B irão se encontrar, então o chapeuzinho fica sempre na letra do meio. Então, por isso que a nomenclatura é AOB e aqui, ó, BOC. Então, onde a reta aqui que representa o vértice B e essa reta que representa o vértice C, elas se encontram aqui, então eu tenho BOC. Então, por isso que o acento circunflexo, o chapeuzinho, né, que nós conhecemos, ele está em cima do O. Então, para ser ângulo consecutivo, tem que ter o mesmo vértice e também tem que participar do mesmo lado, né? Tem um lado em comum. Olha essa observação importante aqui, galera, que eu trouxe. Aqui eu tenho o ângulo JOL e aqui eu tenho o ângulo LOM também. E aqui eu tenho o ângulo MON. Se você perceber, os ângulos JOL, tá aqui, ó, JOL, ele e MON, olha o que eu quero trazer contigo, galera. Eles não são consecutivos, tem apenas um vértice comum. Se você perceber o vértice O, JOL tá aqui e MON se encontra aqui. Então eu não posso afirmar que são ângulos consecutivos, pelo fato de apresentar apenas o vértice comum. E para ser ângulo consecutivo é obrigatório você ter um lado em comum. Você tem que ter um lado em comum. Se você não tiver um lado em comum, nós não podemos falar que são ângulos consecutivos. Pode perceber que JOL e também LOM, eles são ângulos consecutivos? Vamos lá. Olha só. A minha pergunta é o seguinte: JOL e LOM, eles são ângulos consecutivos? Vamos verificar. Participam do mesmo vértice? Sim, que é o vértice O. Eles têm um lado em comum? Sim, que é o lado LO, né? Então, o vértice aqui, o vértice é o vértice O. E o lado em comum
O lado em comum seria o LO. Tá? O LO seria o meu lado em comum. O que eu quero te mostrar, galera, que o JOL, ele não é consecutivo de MON para cá. Mas sim, ele é consecutivo JOL e LOM, eles são consecutivos, pelo fato de apresentar essas duas características. Então toma cuidado que são ângulos completamente o quê? Diferentes. Tudo bem? Galera, muito obrigado e vamos lá para a nossa próxima aula.